Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pocotaco. Eu sou o Alisson. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. O link das nossas redes sociais vão estar aqui na descrição. Então segue a gente lá. Deixe seu like no comecinho do vídeo para estar nos ajudando e também ajudando no engajamento desse vídeo. No vídeo de hoje a gente vai estar comentando sobre o 11º episódio de Chainsaw Man, o que tá um episódio muito bom, cheio de ação, lutas, então tá um episódio excelente. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Bom, e no começo do episódio mostra o Aki na cela onde está o demônio do futuro, e lá ele finalmente aparece, que no episódio passado só tinha mostrado apenas o olho dele. Agora finalmente a gente vê o corpo todo dele, e quando ele aparece ele só fala: o futuro é top. Eu tenho certeza que tinha muita gente que estava esperando, principalmente aqui no Brasil, porque isso só foi no Brasil. Outra coisa, tava esperando que ele falasse outra coisa, mas não tinha como, né, gente? A gente tem que botar a mão na consciência e saber que tinha que ser isso, uma legenda certinha. Mas bom, no episódio ele fica repetindo isso o tempo todo: o futuro é top, o futuro é top, enquanto ele tá dançando. Dá pra ver o quão de boa é o demônio do futuro. Apesar de realmente ser um demônio, ele tá lá curtindo a vida dele, dançando e cantando. Aí ele pede pro Aki repetir junto com ele, entrar na onda. Só que o Aki corta ele na mesma hora, fala assim: não, eu tô aqui pra fazer um contrato com você. O que você vai querer em troca disso? E o demônio do futuro só fala: nossa, você tem um humor de merda, como é que você faz uma coisa dessa? E pede pra ver o futuro do Aki, que dependendo do que ele vê, ele decide se vai ou não fazer o contrato, e se sim, o que ele vai querer em troca. E o demônio fala pro Aki enfiar a cabeça dele Então ele é? num buraco que ele tem no peito, aonde ficava também o olho dele. E o Aki até se assusta no momento, mas ele acaba fazendo de um jeito ou de outro. Ele já tava ali pra fazer o contrato mesmo. E o demônio do futuro começa a ver o futuro do Aki. Ele fica até dançando enquanto tá assistindo, como se estivesse realmente curtindo o que ele tava vendo. Mas então ele para de dançar e começa a sorrir. Loucamente ele fica sorrindo e aceita o contrato. E ele fala que em troca de ficar no olho direito do Aki, vai emprestar os seus poderes para o Aki poder usar. Então ele vai, a partir desse momento, ficar no olho direito dele. E o Aki, ele começa a se perguntar se é só isso. Ele não fala muito bem isso, mas é o que o demônio deduz dele, só pelo rosto dele. Ele fala assim: nossa, você tá perguntando o porquê de ser só isso. E aí ele começa a explicar o motivo dele querer ficar no olho dele, que é porque ele viu que o Aki terá uma morte horrível e ele quer assistir essa morte. Ele até pergunta se o Aki não quer saber como vai ser essa morte. Só que o Aki corta na mesma hora e fala: não quero saber como vai ser essa morte. Desde que eu consiga matar quem eu quero, a forma que eu vou morrer não me interessa. O Aki literalmente está focado no que ele quer, já que é os últimos instantes da vida dele. Ele sabe que só vai viver mais 2 anos. Então ele não interessa como ele vai morrer, desde que ele cumpra o que ele quer. E nos mostra o Denji e a Power, onde eles ainda estão treinando e estão apanhando muito. Só que dessa vez eles conseguiram arranhar o rosto do professor deles. Ele até parabeniza eles por ter feito isso e diz que a partir de agora eles não vão precisar mais treinar todos os dias. O treinamento vai ser só uma vez por semana. E que no outro dia eles terão um combate real, onde todos eles da divisão 4 irão para capturar o demônio da katana e a Sawatari, que é a mulher cobra que ele fala nesse momento. E que isso será a festa de inauguração da nova divisão 4. Ele explica que isso que eles vão fazer é para comemorar a inauguração dessa divisão. E o Denji, ele fala que como ele ficou mais forte a partir de agora, com o treinamento que ele teve, ele vai conseguir matar mais demônios. E nessa hora o professor dele fica até um pouco assustado, assim, tipo assim, emocionado. É alguma coisa desse tipo. Fica emocionado, como se espantado por ele ter falado alguma coisa boa, por ele ter gostado também. Dá pra ver que a carinha dele de que ele gostou, apesar que ele não demonstra muito os sentimentos dele. E a cena vai para um lugar onde eu suponho que é uma casa de banho, não fica muito específico o qual local é. E lá tá ele, o Kishiro
máquina, eles estão conversando lá. E lá ele fala que a segurança pública não era boba nem nada e sabia que a máquina sabia que ia ter um ataque e não fez nada para impedir. Ele sabe que todo mundo já sabe. Essa parte fica meio que um trava-língua, mas é o que ele fala nesse momento. E a máquina, que não é boba nem nada, ela fala que também foi vítima daquele ataque. Ela começa a se fazer de vítima também. Só que o Kishibe, ele fala que não liga porque ela anda aprontando, desde que ela seja aliada dos humanos. Ele vai fazer vista grossa para tudo que ela aprontar, enquanto ela estiver do lado dos humanos. Essa é a única condição que ele tem para fazer vista grossa para as ações dela. E a máquina, novamente, ela fala que só quer salvar o máximo de pessoas possível que der certo para salvar. E fala que se essa operação que eles vão começar no outro dia, se ela der certo, eles terão mais liberdade de ação e poderão salvar mais vidas. Ela mete essa daí pra ele. E ele só olha assim pra ela e fala: mentirosa. E ela começa a sorrir, um sorrisinho assim de canto, porque ele sabe que ela tá mentindo. E ela mente na cara dura mesmo. Então mostra o demônio da katana e a Sawatari. Eles estão num prédio se abrigando com medo da máquina. Eles estão aterrorizados basicamente com ela. Eles estão pensando em fugir, mas a Sawatari diz que é melhor ficar lá porque lá era um lugar melhor para se defender. E eles explicam o motivo. Porque abaixo daquele canto, daquele lugar, tinha um exército de zumbis que o avô do demônio katana tinha deixado lá pra ele. Porque a gente sabe, no comecinho do anime, o avô desse moleque faz um contrato com o demônio zumbi. Bom, é no comecinho, já faz muito tempo. Mas bom, tem esse exército de zumbi lá e eles vão utilizar ele contra a divisão Wako quando eles começarem a atacar. Então nos é mostrado o Wako novamente no carro, junto com aqueles subordinados da máquina, que eu nunca aprendi o nome deles, eu acho que eles nunca falaram também. Mas bom, um deles perguntam se o Wako realmente quer matar o demônio da arma, porque ele sabe que é uma tarefa impossível, já que eles mesmos estavam na segurança pública por causa do demônio da arma, que tinha ferrado com a vida deles. Mas o Wako só manda eles calarem a boca e ficar observando o que ele vai fazer. Que se ele perder e morrer, os dois podem sorrir dele à vontade, mas até lá eles têm que ficar calados. E isso faz com que eles realmente fiquem calados. Até que chega no local que o Wako ia ficar e ele desce. Mas antes dele ir embora, um deles, aquele mesmo cara que tinha falado com ele antes, desce e dá um refrigerante pra ele, se eu bem me lembro, um refrigerante. E diz que vai estar torcendo pra ele concluir matando o demônio da arma. E que era pra ele tomar cuidado, porque na divisão especial só tinha um louco. E era por isso que eles tinham desistido de ficar nela. E nos é mostrado a máquina e ela está em uma reunião com o líder daquele pessoal que tinha feito o ataque contra a segurança pública, aquele Yakuza, o chefão deles. Só que ele explica que não tinha sido ele que tinha ordenado esse ataque, e sim a Sawatari, que era a que tinha ordenado eles, juntado, formado uma nova gangue e feito o ataque contra eles. E ela fez isso porque ela fez um contrato com o demônio da arma, que em troca de 20 mil ienes eles conseguiriam armas e munição. Então a máquina, ela pede para ele anotar o nome de cada um daquele grupo que tinha feito um contrato com o demônio da arma. E o cara até que concorda, mas depois ela pede para ele também dar o nome dos outros que tinham feito também, do grupo que era dele, que tinha feito contrato com o demônio da arma. Só que ele nega, ele diz que não vai dar o nome porque quer proteger os companheiros dele. Ele começa a inventar a desculpazinha dele lá. E a máquina, ela bem calma, muito tranquilamente, pega uma sacola que tava ali junto com ela, uma sacolinha, onde tem os olhos de cada um dos parentes que estavam, do pessoal que tava ali naquela sala. Ela fala que tinha os olhos das esposas, namoradas, mãe, pai, filho, tia. Ela fala tudo, basicamente, que tem os olhos de cada um dos parentes de lá, do pessoal que tava lá, que ela tinha arrancado. E ela explica que tem uma pessoa na segurança pública que pode curar o que ela fez, mas ela só iria fazer isso se eles dessem a informação que ela estava procurando. E
E um daqueles caras tenta dar um soco nela. Só que só de ela olhar pra ele, ele já cai morrendo, ele já morre, só de ela olhar. E ela começa a falar que esse mal necessário que aquele chefão tinha tanto falado só era realmente necessário se o Estado o mantesse sobre controle e na coleira, mostrando um pouco de quem ela realmente é, da sua personalidade nessa hora. Controle. A dica é controle, só pense nisso. Já no esconderijo do demônio Katana, a polícia já cercou totalmente o local onde eles estavam, aquele prédio, e ela revela a Sawatari, revela o plano que eles têm, que é matar o máximo possível desses caçadores, arrancar o coração do Denji e fugir de lá utilizando o demônio cobra. Um plano simples e fácil de entender, então esse é o plano deles. Mas o Aki ele vai e pergunta pro Kishibe qual o plano da divisão especial. E ele só fala que não tinha plano nenhum, que ele só ia entrar lá e matar todo mundo. Um tinha um plano muito simples e o outro não tinha plano nenhum, só queria ver o caos total. E é o que eles fazem, eles entram lá no prédio, na parte onde tem esse exército de zumbis, e eles começam a lutar, todos eles. E o Kishibe, ele explica que era para os policiais que tinham cercado o local não se preocupar com os demônios que estavam lá dentro, os zumbis, e sim se preocupar com os membros da divisão especial, porque se um deles tentasse fugir, eles teriam que lutar contra. Então ele vai explicar quem eles são e também seus poderes, para que se eles forem lutar, eles saber como eles fazem isso, como é que eles podem estar enfrentando eles, esses infernais. Porque a divisão 4 é composta basicamente por não humanos, ou seja, aqueles infernais, tipo a Power. E o primeiro infernal que ele fala é o infernal do tubarão, que ele simplesmente pode nadar em qualquer superfície, tanto faz se é o chão ou a parede dos locais. E também, só uma curiosidade, mas ele nem fala, o infernal do tubarão é o fã número 1 do Chainsaw Man, cara. Não tem como, aquele cara é muito fã do Chainsaw Man. Já o segundo é o infernal da violência, o demônio da violência. Só que quando os demônios se transformam em infernais, eles têm seus poderes reduzidos. Só que não no caso dele, ele ainda é muito forte. Então ele usa uma máscara que emite um veneno que reduz a força dele. Aquela máscara que ele está usando é para reduzir a força que ele tem, porque senão ele pode se revoltar contra eles. E a ideia que ele dá é de não mexer naquela máscara de forma alguma. E o terceiro é um infernal da aranha. E ele explica que os demônios que têm a sua forma humanoide são mais amigáveis, mas mesmo assim ainda são demônios e pode matar facilmente um caçador. E o quarto é o demônio anjo, o que qualquer contato físico feito com ele suga todo o seu tempo de vida. Aquele bicho é muito OP, só por causa disso. E ele fala que apesar dele ser o mais ali simpático, não era para eles fazerem contato físico algum com ele por causa disso. E nessa hora é até mostrado o próprio demônio anjo. Ele tá lá comendo um pedaço de um dos zumbis que tinham lá, tinha sido despedaçado por um dos outros infernais. E ele vai e pede um lenço pro Aki. E o Aki entrega ele pra ele ali muito facilmente. O demônio anjo até se espanta, porque ele sabe que suga o tempo de vida. Mas o Aki não se importa com isso. Ele fica espantado por o Aki não se importar em perder o tempo de vida dele. E o Aki fala com o Denji e os outros para eles deixarem os zumbis com os infernais e eles irem procurar o demônio Katana e a mulher cobra, que é a Sawatari. Eles sempre chamam ela de mulher cobra por não saber o nome dela. Então eles se separam por não saber onde eles estão e eles querem cobrir o máximo de área possível. Os quatro se separam. E a gente vê o Aki, e no andar que ele para, as pessoas tentam fazer uma emboscada para ele, mas ele consegue prever tudo agora. Então ele escapa do primeiro facilmente, mas outros 4 aparecem. E quando esses 4 vão tentar matar ele, eles começam a cair um atrás do outro, morrendo, eles vão morrendo. E nessa hora é mostrada a Makina, e ela tá sorrindo, e a gente sabe que foi ela que fez isso com os poderes dela. Mas o Aki deixa aquilo de lado e continua procurando aqueles dois, até que ele encontra a Sawatari. E
ela logo manda a cobra aparecer e cuspir o que ela tinha engolido. E nesse momento, na frente do Aki, aparece o demônio fantasma. E a Sawatari, ela manda o demônio fantasma atacar o Aki. Ela conseguiu controlar de alguma forma, que eles não explicaram nesse episódio, ela conseguiu controlar o demônio fantasma. Mas o Aki consegue se defender dos ataques dele por causa do demônio do futuro. Ele consegue prever os golpes que ela vai fazer e vai se defendendo, enquanto vai cortando os braços do demônio fantasma. Mas mesmo podendo prever o que o inimigo dele vai fazer, não é o bastante para derrotar o demônio fantasma. E no final do episódio, o Aki é pego pelo pescoço e está sendo enforcado. E o episódio se encerra com ele literalmente apagando. O episódio se encerra na hora que ele apaga, como se tivesse desmaiado ou até mesmo morrido. Então a gente só vai saber no próximo episódio. Então eu sugiro que você se inscreva, deixe seu like no finalzinho do vídeo aqui, se você ainda não deixou. Assista os nossos outros vídeos que vai estar passando aqui na tela, em especial da máquina, para você entender tudo sobre ela. Comente o que você achou desse vídeo, compartilhe se você puder. Eu já pedi coisa demais. Bom, era só isso. Falou!